André, o que é o evento Nosso Sonho? O que é o nosso sonho? Cara, eu acredito que as pessoas, elas merecem encontrar felicidade no amor. Por quê? Porque talvez poucas coisas façam tanta diferença na vida de alguém quanto ter uma família. Só que isso cada vez está se tornando um sonho distante da realidade de muitas pessoas. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, parece que mais complexos os vínculos humanos se tornam. Então parece algo que é meio distante. É meio utópico. Pô, os homens não prestam, as mulheres isso, aquilo e tal. E na real, embora seja um sonho para muita gente, duas coisas precisam ficar muito claras. Sonhos, por mais difíceis que eles pareçam de serem alcançados, eles ainda assim podem se tornar realidade. E o segundo é, se eu tenho a capacidade de sonhar, significa que eu também tenho a possibilidade de realizar. Só que para isso eu vou precisar muitas vezes aprender um monte de coisa que eu não sei. Então qual é a ideia do nome Nosso Sonho? É possibilitar que as pessoas voltem a sonhar com um bom relacionamento. E mais do que isso, que elas entendam o que elas podem fazer para que esse sonho se torne real. Se você está aqui, é porque você acredita no amor verdadeiro. Eu sei, nem sempre é a coisa mais simples do mundo. Talvez você carregue frustrações, dores, medos, uma certa desesperança que vai crescendo à medida em que o tempo passa. E eu te entendo. Ao longo da minha vida eu já atendi muitas pessoas como você, quase que desistindo do amor. Mas, depois de viver um grande processo de transformação interna, elas alcançaram resultados incríveis. E foi exatamente o que eu ensinei para elas que eu vou te ensinar ao longo dessas nossas 4 aulas, para que você possa ter o conhecimento e as ferramentas certas para mudar a sua vida amorosa. Prepare-se, porque faltam poucos minutos para a sua vida amorosa mudar para sempre. Quantas vezes você já acreditou que a felicidade no amor ela estava distante? Parecia algo quase impossível. Para muitas mulheres, o amor parece um constante ciclo de fracassos e frustrações. Mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser assim. Hoje, depois de ter transformado a vida de inúmeras mulheres que acreditavam que o problema da vida amorosa delas estava nelas, eu percebi que nada tem tanto valor quanto o sorriso de gratidão dessas mesmas mulheres quando construíram uma nova história e o futuro que elas tanto desejavam se tornou presente. E foi por esse motivo que eu criei essa série de aulas, para que você aprenda tudo o que você precisa para construir uma nova história de amor na sua vida. A pergunta que eu tenho para te fazer é: está preparada para se transformar em uma versão melhor de si? Aquela que realmente vai encontrar os resultados que tanto deseja? Então se prepare, porque chegou a hora de você ter acesso às ferramentas que vão te conduzir nessa imensa jornada.
Então você vê. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? E, como eu te prometi, a partir de agora, chegou a minha vez de trabalhar. Eu só te peço uma coisa. Eu quero que você se comprometa com isso. Eu quero que você use isso a partir de hoje na sua vida. Que você aplique cada ferramenta no seu dia a dia. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar, como a minha mudou. Bem, talvez você ainda não conheça a minha história. E é claro que você não tem obrigação nenhuma de conhecê-la, mas eu queria te contar um pouquinho dela. Eu vivi muitos anos desacreditado de um bom relacionamento. Eu achei que as coisas simplesmente não eram para mim. De frustração em frustração, eu fui passando o meu tempo, os meus anos. Cada vez mais reforçando aquela ideia de que um casamento bom não existia. De que, na verdade, esses casais que apareciam por aí eram simplesmente casais de Instagram, que postam coisa bonita e brigam em casa. Só que algo aconteceu. Certo dia, eu conheci uma pessoa e eu pensei, caramba, talvez ainda dê para ser feliz no amor. Mas você já deve ter vivido isso. Aquela ilusão imensa que a paixão te provoca e no final você acaba totalmente frustrado porque dá errado. Só que dessa vez não deu só errado. Aquilo me quebrou internamente. Aquilo me machucou. Aquilo tirou meu chão. As coisas foram muito difíceis. Cada dia eu tinha menos vontade de fazer as coisas. Eu me sentia muito depressivo. E eu realmente achava que talvez a vida ela tivesse perdido sentido. Aquelas velhas crises pós-término. Não foi fácil. Só que naquele momento, eu também tomei uma outra decisão. Eu decidi acreditar que Deus não existia. E eu literalmente arranquei ele da minha vida. Idiota, né? Até parece que a gente tem como fazer isso. Mas eu, naquela imensa dor, decidi arrancar tudo que me conectava à única coisa que ainda fazia a vida valer a pena. O resultado foi a extrema desesperança. Eu não só não tinha vontade de fazer as coisas, como o meu pensamento começou a ser: por que eu estou aqui? Será que a vida ainda vale a pena? Será que ainda existem coisas boas a serem vivenciadas? Será que a história realmente precisa continuar? E assim eu fui me afundando. Me afundando. Me afundando. E buscando em pequenos prazeres superficiais uma saída. A única saída. Aquela famosa ideia do efeito dopamina. Bebidas, drogas, sexo fácil. Essa passou a ser a minha vida. Em algumas noites, se 2 horas de sono pudessem ser contadas, eram muito. A embriaguez se tornou uma constante. E, sendo bem sincero com você, eu vou te contar um segredo que nem a minha esposa acredita. Mas eu juro que é verdade. E eu juro mesmo. Grande parte das coisas que eu fiz nesse tempo, eu nem lembro mais. Talvez seja vergonha, talvez seja medo, talvez seja dificuldade mesmo de perceber que eu fiz tanta merda. Mas a verdade é que, no final das contas, houve um último dia. Ou melhor, ele poderia ter sido um último dia.
Mas ele não foi. Do 14º andar de um prédio, do apartamento onde eu morava, eu havia decidido tirar a minha vida. E eu me preparei para isso. Eu lembro até hoje que vivíamos eu e minha cachorra. E eu olhei para ela, deitada, era uma Golden, a Luna. E ela deitada, me olhando com os olhos, como se soubesse que eu ia fazer alguma coisa errada. E então eu me preparei para o pior. Eu me dirigi até a sacada, e quando eu passava o primeiro pé, para simplesmente me empurrar de costas, eu ouvi uma voz. Mas não era qualquer voz. Pela primeira vez na minha vida, eu havia ouvido, de alguma maneira, Deus. Aquilo foi o suficiente. Em poucos segundos eu voltei à consciência. E logo em seguida eu lembrei da minha mãe. A minha infância não foi fácil, a minha adolescência também não foi fácil. A maior parte das pessoas com as quais eu convivi, os amigos que eu fiz, hoje ou estão presos ou estão mortos. E só eu sei as dificuldades que eu e ela passamos quando meu pai foi embora. Foram anos miseráveis, aonde em algumas oportunidades só um dos dois podia comer. E é claro que ela sempre me escolhia. Então ela ia até a escola, onde ela trabalhava e, consumia as marmitas, as merendas, que eram horríveis. Mas era o jeito que ela tinha de me manter bem. E lembrar do rosto dela me gerou um questionamento interno. Como seria para minha mãe ter que olhar para o filho dela em um caixão e justificar para todas as pessoas que todos aqueles anos de sofrimento e dor haviam sido em vão? Então eu desci, sentei no chão e chorei. E se você já teve um Golden Retriever, você sabe o que ele faz quando você não está bem. Quando eu vi, ela estava pulando em cima de mim, me lambendo e querendo brincar. Sim. Depois daquele momento eu apaguei. E não, eu não me recordo todas as coisas que aconteceram depois disso. Eu simplesmente lembro que eu apaguei. Mas quando eu acordei, eu tive um pensamento. E o pensamento foi: será mesmo que a vida precisa ser toda essa miséria que eu estou vivendo? E logo depois eu me questionei: quais são os sonhos que eu sempre tive e eu abandonei? Um dos principais era ter uma família. Eu nunca tive isso dentro de casa. Os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. E então dos 3 até a vida adulta, eu tive apenas uma experiência de perceber que boas famílias existiam, embora eu mesmo buscasse esquecê-la. Foi a experiência que eu vivi ao lado da minha primeira namorada. Quando eu cheguei na casa dela, depois que nós começamos a namorar, eu percebi que as pessoas sentavam na mesa para comer e elas sorriam umas para as outras. Sorriam. Brincavam. Os domingos não eram de angústia ou esquecimento. As pessoas não estavam ali, literalmente, para condenar umas às outras. E aquilo para mim foi o máximo. Eu sempre pensava comigo: tomara que no domingo eu demore para voltar para casa. Porque quando eu chegava, era uma tremenda escuridão.
A minha mãe triste, vivendo dentro de um relacionamento abusivo, onde o abusador, na verdade, mantinha minha mãe como uma presa por um único motivo. A minha presença. Eu gostava dele. Então minha mãe ficava ali só para não ver com o filho, no caso eu, perder de novo o pai. Era um inferno. Ela demorou alguns anos para perceber isso e hoje está tudo bem. Mas não foi fácil. E naquele momento, reativando literalmente os meus sonhos e os meus desejos, eu comecei a pensar, ok, por alguma razão eu quero isso de novo. O que eu preciso fazer para ter o que eu quero? É claro que esse raciocínio parece muito mais claro agora que eu estou dando essa aula para você, mas na época não foi tão claro assim. Foi meio difícil. Foi só quando eu fiz um curso de coaching que eu comecei a estudar essas questões que envolvem a pirâmide de identidade, merecimento, essas coisas que provavelmente você já ouviu falar em algum momento. Eu sei. Se você chegou aqui e está me ouvindo até agora, talvez você já tenha ouvido falar dessa ideia de que tudo aquilo que nós alcançamos na vida é fruto do que nós nos tornamos. Então, se eu desejo ter um bom relacionamento, se eu desejo ter uma boa família, se eu desejo construir a vida que eu tanto desejo, que eu tanto quero, quem eu preciso me tornar? Quem eu preciso me tornar? Foram anos nessa jornada. Anos de trabalho árduo. Anos buscando me encontrar e trilhar um caminho que me fez chegar até onde eu estou, vivendo um casamento saudável. Foi muito difícil. Ao longo desse tempo, eu tive a graça de poder ajudar muitas pessoas. As pessoas imaginam que um terapeuta, ele precisa ser bem resolvido com tudo. A verdade é que durante os primeiros anos da minha profissão, eu não era bem resolvido com nada. E por algum motivo ainda assim as pessoas gostavam de mim. Mas foi depois desse evento que envolve relacionamentos amorosos que eu decidi focar. Para quem trabalha hoje com a internet, você sabe que tudo é nicho, persona e posicionamento. Mas na época não era assim, era 2000 e bolinha. Mas mesmo assim eu decidi focar. É como se dentro de mim eu soubesse que, na prática, o nicho deveria ser relacionamentos. Então minha carreira foi afunilando, até que eu cheguei aqui, falando com você. E sim, ao longo desse processo todo, muitas pessoas foram ajudadas. Esse contexto todo, em que eu ia me encontrando, ia ajudando as pessoas, e as coisas iam acontecendo, eu fui entendendo o que faz com que as pessoas se percebam, se descubram, entendam qual é a verdadeira identidade que elas têm. E esse vai ser o nosso princípio. Hoje, eu quero que você entenda, acima de tudo, quem você é. Porque uma vez que você entende quem você é, e vai lapidando essa identidade, fica mais fácil você alcançar o que você deseja ter. E eu imagino que se você foi cativado pela promessa de entender o passo a passo para você atrair uma boa pessoa e construir o relacionamento que você deseja, esse é o seu ter. Uma família. E é isso que eu quero te ensinar. Quem é você? Talvez você me diga muitas coisas. Talvez você me diga que é mãe. Talvez você me diga que é pai.
Talvez você me diga que é um bom profissional, que é uma excelente profissional. Talvez você me diga o nome dos seus pais e me diga: eu sou a filha da Joana e do Antônio. Eu não sei o que você vai me dizer, mas eu prevejo possibilidades. Agora eu preciso te falar sobre algo que você é antes de ser qualquer outra coisa. Ou algo que me fez estar aqui conversando com você, que fez com que muitas dificuldades fossem vividas e superadas ao longo desse processo. Você é filha de Deus. Você é parte de algo maior. Essa é a sua primeira identidade. E nada é maior do que isso. Só que a grande questão é a seguinte: sendo você filha de Deus, naturalmente, existem 3 coisas que você precisa entender. A primeira é: Deus não é obrigado e nunca será a atender graças imerecidas. Você pode pedir e nunca alcançar. Por um motivo simples: você não merece. Embora muitas coisas Deus te conceda sem você merecer, isso não é uma obrigação dele. E esse é um problema que aparece nas relações, na área de relacionamentos. As pessoas querem o que elas ainda não são. Elas buscam um resultado sem passar por um processo. E então oram a Deus para que Ele atenda a súplica que elas possuem. Por que Ele deveria? Porque você está agindo como uma criança mimada que diz a si mesma, como eu disse, que a vida não faria sentido sem um amor. Não. Deus não precisa atender os seus caprichos. 2. Deus não tem obrigação nenhuma de te salvar da sua própria estupidez. A falta de conhecimento é um erro decisivo para todos aqueles que buscam algo na vida. Então não seja tola. Se você não conhece princípios básicos para se relacionar, se você não amadureceu o suficiente, se você não aprendeu a ler o mundo de uma maneira real, talvez a causa das suas frustrações amorosas seja a sua própria estupidez. E eu não estou te condenando por isso. Estou aqui para te ajudar. Mas, já que a gente tocou no assunto, vamos fazer mais um combinado? A gente já fez tantos, né? Olha só. Durante essas aulas, você vai adotar um conceito com você. É um conceito que eu adotei comigo lá atrás, que eu passo dentro da empresa, que eu trago para a minha vida. Você precisa ser brutalmente sincero com você. Isso significa olhar para a realidade nua e crua, dentro da sua cabeça. Ninguém precisa saber disso. E entender a sua podridão. Porque se você não entende que tem uma ferida e essa ferida não foi limpa ainda, ela vai continuar ali te machucando. Assim também é com a soberba, que muitas vezes nós temos, com a arrogância. Faz sentido? Então vem um terceiro ponto. Às vezes você não recebe as coisas que deseja porque a motivação que tem não é boa o suficiente. O que isso significa na prática?
você pode fazer as coisas certas, mas pelos motivos errados. E se você faz as coisas certas pelos motivos errados, o ônus do longo prazo é muito maior do que o benefício do curto. E a gente vai entender melhor isso em breve. Mas eu preciso que você grave isso na sua consciência, na sua cabeça. Talvez você deva anotar isso. Você precisa das motivações certas. Tudo bem, André? Estamos conversando sobre Deus. Maravilha. Quem sou eu para falar dessas coisas? Mas, enfim. A grande questão é a seguinte: quem é você? Quem é você? E essa é a aula onde eu gostaria de destrinchar isso. Porque repetindo, o ter que você tanto busca, o passo a passo que você tanto busca, o resultado que você tanto busca, é fruto de tudo aquilo que você se torna. Se você não tem, você não é. Então eu preciso ser para ter. Eu preciso entender a minha natureza para encontrar o resultado coerente com a abundância que existe sim no mundo e que também pode estar dentro de mim. A abundância de Deus grita. Às vezes a gente só precisa aprender a acessar. Ok. Então vamos para o nosso quadro e vamos responder a essa pergunta: quem é você? Nós já podemos começar entendendo algo importante sobre você. Você é uma pecadora. A sua natureza humana não é perfeita. Na verdade, antropologicamente, você é feita para errar. E o que acontece quando nós pensamos nos nossos erros? A base de todos os erros humanos, são os 7 pecados capitais: luxúria, gula, avareza, ira, inveja, soberba, e preguiça. Eu vou colocar a preguiça aqui e você vai entender daqui a pouco. Ok? Esses pecados se dividem em 3 níveis diferentes. Luxúria e gula são pecados da carne. Avareza e ira são pecados do intelecto, da mente. Inveja e soberba são pecados do espírito. E a preguiça? A preguiça é a pedra filosofal que pode se manifestar em todas as estruturas. Ela não fica vinculada a um, a outro ou a outro. Ela pode estar em tudo. Ok? Então, esses são os nossos erros, derivados de uma natureza pecadora, que é contrária ao chamado que temos para a santidade. E não, isso não é religião. Isso é filosofia.
Não confunda as coisas. Às vezes a gente acaba confundindo e fica meio estranho. Mas me ouça com atenção. Existe uma dualidade dentro de você. E eu quero te contar uma história. Essa sim, uma história muito religiosa que talvez você consiga entender. O que existiu de diferente entre Pedro, Paulo e Judas? O que existiu de diferente entre eles? Veja, todos foram grandes pecadores. Grandíssimos pecadores. Mas a diferença entre eles consistiu exatamente em um único fator. Pedro e Paulo tiveram tempo de corrigir a sua natureza. Judas não. A proporção do pecado dos três é parecida. Pedro nega a Cristo. Paulo mata cristãos. Judas entrega a Cristo. Só que Pedro e Paulo conseguiram algo diferente. Ao pecarem, houve arrependimento. Um arrependimento sincero. Porque ainda existia uma fagulha de bondade no coração deles. Uma bondade que faz com que eles passem a servir a Deus verdadeiramente, através de obras. E quando falarmos sobre generosidade, vocês vão entender isso. Mas os erros de Pedro e Paulo foram literalmente sanados à medida em que eles avançavam e se sacrificavam em busca de algo maior. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então o único jeito que eles tinham para lidar com as disfunções interiores, os pecados cravados na carne que eles possuíam, era servindo a Deus. Se sacrificando por algo maior. Judas não. Judas exterminou a própria capacidade dele de ser bom. Por sucessivas vezes, o pecado da inveja foi se manifestando, se manifestando, se manifestando, se manifestando, se manifestando. Judas acreditava que Cristo deveria ser rei, e ser rei aqui na terra. E Cristo sempre dizia, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Então, de tanto infectar o próprio coração com inveja, houve um dia em que Judas entrega Cristo. Em troca de moedas de prata. E sente culpa. Judas sente culpa. Mas uma culpa só se transforma em arrependimento quando existe uma faísca de bondade no coração, faísca essa que Judas, de tanto pecar do mesmo jeito, não tinha mais. Então ele se mata. Nós somos chamados a ser como Pedro e Paulo, compensando a nossa natureza pecadora e buscando algo maior. E buscando a santidade. Esse é o chamado do nosso coração.
Judas não conseguiu. A extinção da bondade, somada a todos os erros cometidos, gerou uma culpa que não se converteu em arrependimento. Então ele se mata. Provando a todos nós algo muito importante. A proporção de maldade que existe no indivíduo equivale à quantidade de bondade que ele poderia ter praticado e não praticou. Você será ao mesmo tempo bom e mal. Eu serei ao mesmo tempo bom e mal. O que define a nossa vida é a intencionalidade das nossas ações. É o quanto nós caminhamos em direção à bondade. E o que aquilo faz dentro do nosso coração. Tá bom, André, tá, eu entendi, mas deu uma viajada, né? O que tudo isso tem a ver com identidade? Presta atenção no que eu vou te falar. Se, isso é um se. Você é filha de Deus. Assim como qualquer pai, ele te educaria. Como Deus educa um filho? Através de regras, princípios. Então, se Deus educa um filho através de princípios, quais seriam os princípios de educação de Deus sobre a nossa espécie, a espécie humana? Através dos 10 mandamentos. Eu sei. Sempre vai ter alguém aqui, conhecedor da teologia, da filosofia e tudo isso, vai me dizer, mas são mais de 10 mandamentos. Você tem isso. Vai ser mais valioso e importante para você. 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles são hierárquicos. Eles possuem uma hierarquia. O primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, o quarto mandamento. Eles têm uma hierarquia. A questão é, qual é o primeiro mandamento? Honrar pai e mãe? Não. Não matar também? Não. Às vezes eu faço essa pergunta e as pessoas falam todos menos o que é. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como você ama a Deus sobre todas as coisas? Como? É rezando? Não. Indo para a igreja? Não. São coisas importantes, mas não tem nada a ver com isso especificamente. Você ama a Deus sobre todas as coisas, buscando combater a sua natureza pecadora. Você foi feito para errar. E você vai errar. E a gente já vai falar mais disso. Só que, se eu vou errar pela minha natureza humana, o que me faz amar a Deus acima de tudo é buscar o tempo todo ir combatendo os meus próprios pecados. Como eu combato os meus pecados? Através da resistência. Como que eu deixo de, me relacionar com qualquer pessoa, ou, enfim, conter os meus impulsos sexuais, ou a minha inveja? Sabe aquela história de vigiar e orar? Começa mais ou menos por aí. Quando você está consciente, fica mais simples você não errar. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O que você precisa entender agora é o seguinte. Quando eu honro a Deus resistindo aos meus pecados,
essa resistência faz nascer um negocinho chamado virtude. Vamos lá. O que é virtude? Uma qualidade moral. Virtude é uma qualidade interior que você adquire. É uma característica que você traz para dentro. E essa característica, ela passa a orientar a sua vida através de uma bússola. Quanto mais eu combato os meus pecados e faço nascer virtudes, presta atenção nisso, mais eu estou adquirindo uma determinada capacidade. Essa capacidade que eu adquiro, presta atenção nisso, essa capacidade que eu estou adquirindo, adivinha o que ela gera? Gera uma nova identidade. Na verdade, ela não gera uma nova identidade, ela faz você voltar a ser aquilo que você realmente deveria ser desde sempre. Um reflexo à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que cada vez está mais próxima do que ela precisa ser para alcançar a missão que ela tem, enfim, essas coisas que, enfim, não fazem parte agora do nosso enredo. Mas qual que é o lance? Vou me tornando virtuoso. Vou me tornando mais honesto, mais justo, mais casto, mais paciente, mais temperante, mais humilde. Porque eu estou combatendo a minha natureza. Quando eu adquiro aquela capacidade que passa a funcionar como uma bússola, as decisões que eu tomo na vida começam a mudar. Elas começam a mudar por quê? Porque você mudou. Porque você é hoje uma pessoa que você não foi lá atrás. Porque você tem características agora que você não tinha antes. Você foi treinando, através da resistência aos seus próprios erros, um músculo. Você vai treinando, vai treinando, vai treinando. E o músculo vai ficando forte. É natural que se você muda, a qualidade das suas decisões também mude. A qualidade das suas escolhas mude. E isso você pode observar pelo tempo da sua própria vida. Não é verdade? Você tomaria hoje as mesmas decisões que você tomou aos 15 anos? Você sabe que não. Eu também. O que aconteceu nesse meio tempo? Você foi mudando. Só que no sentido amoroso do negócio, talvez isso não tenha acontecido, porque talvez você nunca tenha dado foco para isso. Agora, olha só. Sou eu um pecador que reconheço quais são os meus pecados. A gente vai fazer um exercício para isso daqui a pouco. Que reconheço os meus pecados, entendo quais são as minhas limitações. Se eu reconheço os meus pecados, entendo quais são as minhas limitações e começo a combatê-las através de uma força de resistência, eu faço surgir a força. Isso se chama virtude. Então quem é você? Talvez você possa ser uma pessoa mais humilde, mais casta, mais justa. Uma pessoa mais íntegra. Uma pessoa menos soberba. Isso é você. Essa é a sua natureza. A sua natureza é a natureza de alguém que combate seus pecados, faz surgir virtudes. E esse processo é o que te amadurece. Amadurecendo o seu interior, suas decisões começam a mudar. Automaticamente. Porque você ganhou uma nova referência. É igual em outros contextos da vida. Se tu começa a ir em restaurante bom, comprar roupa de marca, comprar bolsa cara, tem muita coisa que você até pode fazer, mas não é mais a sua principal referência. Não vai ter mais graça fazer como tinha, entendeu?
Você começa a frequentar Gucci e comprar Gucci. Diz aí, você vai querer continuar indo na Renner? Você começa a frequentar Fasano, Fairmont, Rosewood. Começa a frequentar Hotel Top. Você vai querer ir no Ibis? Você não vai querer. Porque não conecta mais você. É isso que uma virtude faz. Te dá uma referência de como a vida pode ser a partir de uma mudança interior, que muda os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações e os seus resultados. Esse é o ponto. E aí, nós entramos numa outra questão, um pouco mais densa. Então, André, você está me dizendo que isso aqui, desse jeito, se eu for me transformando, naturalmente, eu vou ver a vida de outra forma? Óbvio. E vendo a vida de outra forma, fazer outras escolhas? Óbvio. E essas escolhas tendem a ser mais dignas e permanentes. O que você escolhe de um modo virtuoso tende a não sair da sua vida. Entende? Por que as pessoas ficam mudando toda hora de relacionamento? Porque as escolhas delas não foram virtuosas. Por que as pessoas não conseguem começar um relacionamento? Porque elas não têm senso para fazer uma boa escolha, estão traumatizadas pelo passado. Elas perderam a coragem, perderam a audácia. O que deu limite para a vida amorosa delas não foram elas mesmas. Porque elas nem sabem quem elas são. Mas foram as consequências das ações. Ou seja, perdi um relacionamento porque o cara, sei lá, me traiu. Beleza? Mas assim, não dá pra ter outro? Bom. Ai, mas vai que dá errado. Então, você entende? Se você soubesse quem você é, se você soubesse que você foi feita para ter sucesso, se você soubesse que você é uma pessoa corajosa, se você tivesse isso dentro de você, esse não seria um ponto. Você não teria essa dúvida. Porque o que o corajoso faz? Manifesta coragem num ato adverso. André, mas isso é só religião? Não? Presta atenção, Jung falava isso. A maior parte da teoria do Jung sobre felicidade fala sobre identidade. Vou resumir rapidinho para você. Para o Jung, o objetivo do indivíduo é ser feliz. Só que o que o indivíduo ele precisa para ser feliz? O indivíduo precisa de um propósito realizado. Ou seja, ele precisa estar realizando aquilo que ele foi chamado para realizar para se sentir feliz. Só que para ele poder se sentir feliz, ter o seu propósito realizado, o que ele precisa? Ter um propósito. Como que o indivíduo encontra o propósito dele? Entendendo quem ele é. Quando ele entende quem ele é, ele percebe quais são as possibilidades que servem para ele. E quando ele identifica quais são as possibilidades que servem para ele, ele age, encontra algo que faça sentido e se sente feliz pela execução daquilo que era para ser executado. E aqui é o meu ponto. Como que ele descobre quem ele é? Segundo Jung, o indivíduo percebe quem ele é no caos. Ou seja, a maneira como o indivíduo age na adversidade define a identidade que ele tem. Olha você, pecador, agindo com base nos seus pecados. Quem é você? Um pecador. Manifestando seus pecados. Punindo a si mesmo, porque você vai ver que isso gera culpa e sabotagem. E te faz ir para uma direção completamente oposta àquela que você gostaria de ir. Então você erra, e erra, e erra, e erra, e erra, e não aguenta mais errar. Porque cada vez que você erra, você tende a cometer um novo erro que te dá um prazer instantâneo para você se isentar da culpa que você sente. Só que esse novo prazer é um novo erro. Entendeu? Ai, tô triste porque hoje o dia foi muito difícil. Aí você tá de dieta, você tá realmente focado em emagrecer, por exemplo. Você vai lá e come. Só que você não come um doce, você come uma bacia. E aí você se sente mais culpado ainda porque você comeu. E aí no outro dia, essa culpa que você sente faz com que você fique dormindo mais e perca o horário do seu treino.
Olha como é retroalimentar o negócio. Quanto mais você erra, mais você tende a errar. É diferente quando você tem uma natureza focada na construção da virtude. Então você vai combatendo isso, você vai se transformando numa pessoa muito diferente, com ações diferentes. Tudo isso faz muita diferença. Você está me entendendo? Esse é o lance. Processos. Me tornei mais virtuoso. A qualidade das minhas ações muda. Pequei mais. A qualidade das minhas ações muda. E isso cria um duelo entre o bem e o mal dentro de você. Entre a parte boa e a ruim. Entre o que você deve ser e o que você talvez queira instintivamente ser. E à medida que você reforça as virtudes e constrói uma boa identidade, você muda a qualidade das suas escolhas e começa a perceber o que antes você não via. Você começa a olhar para direções que antes não te chamavam a atenção. Porque nós nos conectamos com aquilo que somos. Se eu sou uma pessoa extremamente pecadora, que não tem nenhuma virtude interna, com o que eu vou me conectar? E aí vem o ponto. Não existem relações boas se antes as pessoas não se tornam virtuosas. Não tem como. O mínimo de virtude precisa existir dentro de você. Senão você não consegue ter uma relação. Você acha que você tem, mas aí o que acontece? O relacionamento é um reflexo social de quem você é. Se o outro só faz merda, a questão é qual a qualidade da sua escolha. Eu não estou dizendo que as pessoas são perfeitas e não vão errar, elas vão errar. Só que a questão é muita cagada junto. Não é por aí. Então é óbvio que à medida que a gente desenvolve virtudes, combate os nossos pecados e constrói um jeito interior de ser diferente, a vida muda. E é por isso que eu quero te ensinar como que você pode se tornar mais virtuoso. Como que você pode se tornar mais virtuosa? Como que você pode mudar a sua identidade? E através dessa mudança de identidade, começar a perceber coisas que antes você não percebia. Pessoas que antes você não notava. E começar a fazer escolhas diferentes. E é isso que eu vou fazer. Então vem comigo. Presta atenção. Você já entendeu que o nosso objetivo aqui é combater o lado ruim de quem você é, para fazer nascer o lado bom. Esse lado bom que você tem te levará a se tornar uma pessoa diferente à medida que ele é alimentado. Sendo alimentado, eu vou me transformando. As minhas transformações fazem com que eu construa novas referências do que a vida pode ser. E através dessas referências, a qualidade das minhas escolhas muda. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. E tudo isso que você faz para quê? Para restaurar a sua verdadeira identidade, que é de filha de Deus. Eu posso te garantir que isso aqui, só isso aqui, se você aplicar, já vai fazer você ver a vida de uma forma diferente. É só ter consistência para treinar o músculo. Vamos lá? Olha só, presta atenção. Nós já sabemos que existem 7 pecados. O grande lance, contudo, é você entender que existe pecado permanente e existe pecado transitório. Qual a diferença entre os dois? O permanente, ele funciona como um espinho fincado embaixo da pele. Ou seja, você não consegue se livrar dele.
Não tem como. Ele está fincado embaixo da pele. Então, o que te cabe? Ir resistindo, ir ajustando, ir alinhando. Tá entendendo? Antropologicamente, eu quero que você entenda isso, não como uma verdade absoluta, mas como uma tendência natural de grande parte dos indivíduos. Todos são assim. Quem sou eu para dizer que todo mundo é de um jeito? Mas eu preciso que você entenda. Antropologicamente, o homem ele tem a tendência a um pecado e a mulher a outro pecado. Vamos recapitulá-los. Luxúria, gula, avareza, ira, inveja, soberba e preguiça. Olha para o mundo dos relacionamentos. Qual é o erro mais comum que os homens cometem nas relações? Traição. O pecado mais comum do universo masculino é a luxúria. Todo homem é assim? Claro que não, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas é uma tendência que o homem tem. Ele tem dificuldade de lidar muitas vezes com a carne. E a mulher? Inveja. É exatamente por esse motivo que nós lidamos com um mundo que oscila entre traidores e fofoqueiras. A traição é uma base da luxúria. A fofoca é a base da inveja. Quando dizem que mulheres odeiam mulheres, isso é uma evocação disso. Entendeu? E repito, porque eu não quero que você saia daqui achando que todo mundo vai cometer isso aqui. Não. Qual que é o lance? A ideia é combater isso. Que muitas vezes será uma inclinação natural do indivíduo. Entende? E o pecado transitório? O pecado transitório é o seguinte. À medida em que o ser amadurece, o pecado muda. Você vai amadurecendo, o pecado vai mudando. E ele vai oscilando entre 3 eixos: carne, mente e espírito. Carne, mente e espírito. Vai mudando. Tá entendendo? Dessa maneira, o que isso significa? Que embora nós tenhamos a semente dos 7 pecados, em geral, 2 são cometidos com uma frequência maior. O permanente e o transitório. Você tem os seus, eu tenho os meus. Ter esta tendência significa pecar? Não. Porque o seu objetivo é combater isso. E fazer nascer as virtudes opostas a eles. Tá entendendo? Fiz nascer a virtude, mudei a qualidade da minha escolha, porque a minha identidade muda. E aí o que eu vejo no mundo também muda. Inclusive as pessoas que me chamam a atenção. É só você olhar pro teu ex. Aquele que hoje você olha e fala, nossa senhora, como é que me relacionei com um traste desse? Pois é, né? Quem vai saber? Nem você sabe. Entende? Mas a questão é, a qualidade da sua escolha tem a ver com o seu mundo interior. E a virtude é uma proteção contra o erro. Contra a má escolha. Certo? Como que é o nosso exercício? Para a gente fechar isso aqui, você ter essa clareza dentro de você, levar isso para a sua vida. O lance é o seguinte, aqui embaixo vai ter um pequeno arquivo. Esse arquivo
é um arquivo que vai qualificar os 7 pecados. Eu só preciso fazer um adendo. Embora mundialmente essa estrutura tenha sido conhecida, né, através da Igreja Católica, principalmente pós São Tomás de Aquino, isso aqui sempre foi o mundo. Você não precisa ser católico, cristão, evangélico, não precisa ser nada para você entender que é desse jeito. É só olhar para o mundo. O mundo tem uma hierarquia, ele tem um beabá, ele tem um jeito de ser. Esse jeito não mudou e não vai mudar porque você quer que mude. Sempre foi do mesmo jeito. Entendeu? O que ocorre é ideologias progressistas demais, fora do padrão demais, o que elas tentam destruir? Tentam destruir a base da identidade que se configurou, que fez as coisas serem como elas são dentro do mundo. E eles fazem isso como? Negando isso. Por que os relacionamentos... Presta atenção. Por que os relacionamentos são cada vez mais difíceis? Porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Eu não estou dizendo que o relacionamento do seu avô e da sua avó foi melhor. Às vezes foi um relacionamento muito difícil, porque faltava conhecimento. Mas por que ele se mantinha em pé? Muitas vezes por causa disso. Aí se eu vou tirando isso aqui, se eu vou deixando de ter uma vida moral, se eu vou deixando de olhar para esses aspectos, pelo que eu me oriento? Pelo prazer, pela carne. E a carne reflete o erro, que é o que a gente comentou. Entende? Então, a orientação do mundo é uma orientação que busca o quê? Destruir isso aqui. O progressismo extremo. Busca destruir isso aqui. Busca fazer isso aqui não fazer sentido. E a gente poderia passar horas falando sobre isso e sobre como Freud tentou realmente destruir o totem, que é a religião, porque ele imaginava que o superego, né? Não vou nem entrar no mérito, mas ele imaginava, né? Que essas noções de religião, etc., elas faziam o indivíduo se afastar dele mesmo, quando na verdade tornam o indivíduo ele mesmo. Porra, você vai ser o quê? Um bicho. Né? Mas vamos lá. Entendi isso aqui. Vai ter um arquivo. Esse arquivo vai qualificar os 7 pecados. O que eu preciso que você, com muita sinceridade, lembra a nossa brutal sinceridade que a gente conversou? O que eu preciso que você faça? Presta atenção. Eu preciso que você acesse esse arquivo. Agora. E você diga, e anote aí, dentro dos 7, pode ser aqui, quais são os 2 mais presentes na sua vida. Talvez você consiga identificar nesse momento só um. Beleza, já ajuda. Mas se você procurar mais e pensar mais, você vai identificar 2. Ok? E aqui que aparece nosso exercício. Identifiquei meus 2 pecados. O que eu preciso fazer? Lembra daquela ideia de vigiai e orai? Lembra da ideia que a gente construiu sobre resistir ao erro? Como que eu resisto ao erro? Tendo consciência que daqui a pouquinho ele pode aparecer. É muito mais difícil você ser assaltado quando você está preparado para ser assaltado, entendeu? Esse é o lance. Aqui é a mesma coisa. Quando você está preparado para errar, o seu erro é minimizado. Você erra menos. Você combate mais. Você luta mais. É igual no jiu-jitsu. Quando a gente está lá rolando no tatame, se você entrar mole para uma luta, não vai demorar 1 minuto para você ser finalizado. Agora, se você vai com força, se você vai atento, o cara pode até te pegar, mas vai demorar mais tempo. A nossa vida é igual. A configuração de virtudes que nos afastam dos erros e nos constroem de uma maneira diferente é igual. Então o que você vai fazer? Pô, identifiquei os meus erros. Ótimo. E agora? Agora é o seguinte. Você vai iniciar um exercício que eu chamei de gerenciamento de erro.
que é um gerenciamento de erro, André? Vamos imaginar que você identificou os teus 2 pecados. Um pecado é a luxúria. E o outro é a inveja. São os seus 2 pecados. A primeira pergunta que você precisa fazer é: qual é a virtude oposta à inveja? Qual é a virtude oposta à luxúria? A virtude oposta à luxúria é a castidade. Onde que eu achei isso, André? Aqui embaixo vai ter um arquivo também sobre isso. Sobre as virtudes. Hein? Qual é a virtude oposta à inveja? Aí você vai ver que é uma tríade, né? Eu não vou estragar o segredo, mas você vai ver que tem mais de uma. Aí que você pode escolher uma, por exemplo, a humildade. Tá? Vamos colocar aqui. Humildade. Identifiquei castidade e humildade. Ok? Beleza. Por 7 dias, talvez você queira aplicar isso pro resto da tua vida, tá? Mas por 7 dias, você vai acordar e você vai se fazer uma pergunta: quem eu devo ser hoje? Ó a identidade? Quem eu devo ser hoje? E a resposta precisa ser alguém humilde e casta. André, como que eu sei isso? Bem, se são seus pecados centrais, a probabilidade de você cometê-los ao longo do dia é grande. Então, como que você faz para ser isso? Primeira coisa é se observar. E de meio-dia, se questionar. Estou eu sendo humilde e casta dentro da minha rotina, dentro do meu cotidiano? Estou eu sendo assim? Eu errei menos hoje? A resposta é muito simples, é sim ou não. As pessoas tentam complicar demais o processo de desenvolvimento humano. Se a resposta for sim, o que vai acontecer? Você vai continuar seu dia. E à noite você vai se perguntar de novo. Então, quem eu devo ser hoje? Quando você acorda. Estou sendo durante o dia. E antes de dormir você vai se perguntar de novo. Eu fui humilde e casta hoje? E a resposta vai ser sim ou não. Se for sim, você vai se sentir orgulhosa. E você vai acordar no outro dia e vai repetir todo o processo. Quem eu devo ser hoje? Humilde e casta. De meio-dia, estou sendo sim ou não. De noite, estou sendo sim ou não. Sabe o que começa a acontecer quando a resposta começa a ser muitas vezes não? Você começa a se sentir mal. Porque pecar não é um erro só seu. É a maneira que você encontrou de desonrar a Deus. É isso que tu faz quando você repete os mesmos erros. E essa sensação de mal-estar vai gerar um gatilho dentro da sua cabeça. E o que você precisa saber aqui agora, a essa altura? Que todas as vezes que você se sente mal e dói, o teu cérebro, ele começa a mandar um comando para fazer você se afastar daquela ação, daquele ato. Entende? Por quê? Porque ele odeia a dor. Tua cabeça odeia a dor. Odeia. Então, começa-se a se gerar uma neuroassociação. Se eu ajo desse jeito, eu sinto dor. Se eu ajo desse jeito, eu sinto dor. Para muita gente, automaticamente, essas ações vão parar. À medida em que você se desenvolve, essas ações vão parar. Porque você começa a sofrer. Elas param do nada? Às vezes sim. Em outras, você vai ver na nossa segunda aula por que elas acontecem e como fazer estas ações equivocadas pararem. Porque eu vou te ensinar. Eu te prometi que eu ia entregar tudo.
tanto quanto tudo isso aqui que eu te falei, tudo que você precisa saber sobre vida espiritual está dentro do Catena. Tem tudo lá. Tudo. Tudo que eu tenho estudado. Catena vale muito a pena. Mas enfim. Você vai lá e todos os dias, por 7 dias, você vai repetir isso aqui. Isso te transforma internamente. Isso te transforma internamente. André, e se eu não conseguir parar? Você vai ver que você vai começar a se fazer perguntas diferentes. Você vai abrir a tua cabeça para pensar em maneiras diferentes de corrigir esses erros. Calma. Executa. Na segunda aula, eu vou te mostrar exatamente porque em alguns momentos os erros que nós cometemos não param. E vou te dar um passo a passo para que você faça eles pararem. Estão combinado? Quem é você? E da próxima vez que alguém te perguntar isso, você precisa saber que você, acima de tudo, é filha de Deus. Eu te vejo na nossa próxima aula. Pequenas rotinas aplicáveis ao seu dia a dia que tem como principal função fazer a sua vida acontecer pelo amadurecimento. Então você cria rotinas que mudam as suas percepções, te aproximam da sua identidade. Mais próxima da sua identidade, você se reconhece de uma forma diferente, começa a ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, raciocínios diferentes. E como consequência de todo esse processo, presta atenção, você passa a ver o mundo de outra maneira.